Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. A Assembleia cedia evento em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. O quadro Vacina Sim e os locais para aplicação da vacina contra a gripe. A Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir sobre cobertura dos planos de saúde. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre o novo método de rastreamento do câncer de colo de útero, com a médica ginecologista Mariana Freire. Os cuidados com o excesso do uso de suplementos alimentares. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão reconhece a musicoterapia como tratamento complementar. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. No Maranhão, especialistas chamam a atenção para uma das doenças que mais matam no mundo, o AVC. Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, a Assembleia Legislativa sediou um painel com orientações sobre prevenção, direitos dos pacientes e fortalecimento da rede de apoio. A iniciativa contou com o apoio da deputada doutora Helena do Ailib e com a participação da fundadora da casa Amabilitar, startup voltada à troca de experiências entre pacientes e profissionais da saúde. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. As constantes negativas de cobertura por parte dos planos de saúde voltaram a gerar preocupação na Assembleia Legislativa do Maranhão. Em audiência pública, proposta pelo deputado Elton do Curso, parlamentares, representantes de órgãos públicos e familiares de pessoas com deficiência discutiram a gravidade do problema e cobraram o cumprimento das leis que garantem um tratamento integral a quem mais precisa. As constantes negativas de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde foram destaque na Assembleia Legislativa. A presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, participou da audiência pública e colocou o parlamento à disposição para contribuir com as soluções e garantir o diálogo entre todas as partes envolvidas. A Assembleia está aqui para acompanhar passo a passo no que tiver ao nosso alcance, conte conosco.
Eu acho que o diálogo é que resolve tudo, tem que se entender os lados e chegar a um consenso. E eu tenho certeza que esse momento aqui é de compreensão, de diálogo. E essa casa é para isso. Eu fico muito feliz quando a gente usa a Assembleia Legislativa com esse objetivo, de construir saídas, construir o debate, discutir e realmente tirar soluções que venham beneficiar a vida das pessoas. O vice-presidente deputado Antônio Pereira e os parlamentares Ana do Gás e Catulé Júnior também prestigiaram a reunião. A audiência pública proposta pelo deputado Wellington do Curso discutiu a gravidade das recusas em atendimentos a pessoas com transtorno do espectro autista e outras deficiências. Construído com várias mãos, para nós possamos não só apresentar os problemas, não só criticar, mas principalmente encontrar soluções e melhorar o atendimento e diminuir o sofrimento e a dor dessas mães e dessas crianças que buscam, por meio do plano de saúde, atendimento de saúde de qualidade. O plenarinho ficou lotado. Durante a audiência, familiares exibiram cartazes e camisetas com frases de protesto, pedindo respeito às leis que garantem o tratamento integral às pessoas com deficiência. O encontro reuniu o deputado federal Duarte Júnior, mães atípicas, defensores públicos e representantes do Ministério Público. A gente resolveu fazer essa união, deputado Wellington do Curso, nosso mandato como deputado federal, para poder, junto com os órgãos de fiscalização como o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, Corregedoria do TJ, identificar esses casos e garantir o direito do consumidor a um atendimento eficiente e que possa garantir a terapia necessária a todas essas crianças. Aqui em São Luís nós temos graves denúncias que dão conta de maus tratos, falta de atendimento, suspensão de terapias que não são justificadas e a gente precisa enfrentar isso para trazer uma solução para essas famílias. Entre os casos relatados estão negativas de cobertura de terapias multidisciplinares fundamentais para o desenvolvimento de crianças autistas. Muitas famílias denunciam que, mesmo com prescrição médica, os planos de saúde alegam limitações contratuais ou falta de credenciamento de profissionais. Ela vem burlando as nossas terapias, colocando o atendente, sendo que os nossos laudos eles são específicos para psicólogo especialista em aba. Então, nós estamos lutando para que as leis sejam exercidas, para que os nossos filhos não retrocedam no tratamento deles. O diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde fez um pronunciamento sobre o assunto. Eu entendo que isso é completamente desconfortável, reconheço que isso cria uma dificuldade para as mães. E como eu disse, eu vim porque eu acredito. Então volto lá que eu chorei, tá? Eu não vou ficar simplesmente passando a mão na cabeça de mim, não. Mas é desafiador agora. É importante que a gente entenda que esse é um debate tão complexo que está acontecendo no mundo. O Ministério Público informou que investiga denúncias de omissão e que novas medidas judiciais poderão ser adotadas para responsabilizar as operadoras. E essa tem sido uma demanda relativamente recorrente, tanto nela quanto na promotoria do consumidor. De maneira que o Ministério Público tem total interesse em acompanhar o desdobramento dessa audiência pública, os encaminhamentos e decisões que serão tomadas hoje aqui. O encontro reforçou a necessidade de articulação entre poder público, famílias e representantes da sociedade civil para garantir o cumprimento da lei e o respeito à dignidade das pessoas com deficiência. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre o novo método de rastreamento do câncer de colo de útero com a médica ginecologista Mariana Freire. E quem conversa com ela é a repórter Stephanie Souza. Olá, bom dia. No quadro Fala Doutor de hoje, o assunto é sobre saúde da mulher. Estamos aqui com a doutora Mariana Freire, médica ginecologista, para falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero. Doutora, explica para a gente sobre esse novo método. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Então, a partir de 2025, houve uma mudança muito importante na nova forma de rastreio. Anteriormente, o nosso objetivo era a coleta das secreções cervicais na busca da identificação já de lesões, né, pré-malignas ou já de lesões pré-existentes, né, existentes. Hoje em dia, não. O nosso objetivo é a pesquisa do DNA HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero. Ou seja, o nosso objetivo é a identificação não mais já da lesão, mas do vírus que pode determinar o surgimento dessa lesão.
E esse procedimento já está disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? Sim, a partir desse ano, esse método, que é a pesquisa do DNA-HPV, ele já está sendo lançado pelo SUS, disponibilizado pelo SUS para a população alvo, que é a população entre 25 e 64 anos. Tem também a questão do intervalo, né, de rastreamento, de fazer esse novo procedimento com esse novo método. Aumentou esse período de intervalo? Então, Stephanie, aumentou sim, tá? Antigamente, a identificação da lesão fazia com que esse intervalo seja um pouco mais reduzido. Hoje, nas pacientes que não possuem o DNA-HPV para os subtipos 16 e 18, que são os subtipos oncogênicos, ou seja, aqueles que causam câncer, as pacientes que não houveram a identificação desse vírus, desse subtipo, elas podem fazer o rastreio a cada 5 anos. Agora, sobre a questão da vacinação, né? A vacinação contra o HPV, a importância dela para reduzir esses casos, né, e prevenir contra esses casos. Então, a vacina ela é de extrema importância. Pelo SUS, ela é disponibilizada para as meninas de 9 a 14 anos, mas a gente sabe que mesmo nas pacientes que já tiveram um contato com o vírus, forma-se uma proteção a mais. Então, há o benefício da vacinação para as pacientes até os 50 anos. Então, a gente reforça que mesmo os pacientes que não tiveram oportunidade de, na época, quando criança, de fazer a vacinação, que podem estar fazendo de forma, infelizmente, particular, né, já que estão fora do público-alvo, mas que ainda há benefícios para a proteção contra o câncer do colo do útero. Doutora, essa questão do HPV, né? O Ministério da Saúde, ele pontuou, né, que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero. Explica um pouquinho para a gente sobre a importância, né, das mulheres buscarem o atendimento à saúde antes, né, se prevenir contra esse mal. Então, com certeza, né? O vírus do HPV é o principal causador do câncer do colo do útero. E é o que eu sempre digo, todas as vezes que a gente consegue identificar uma lesão ou o próprio vírus de uma forma muito precoce, o tratamento ele acaba sendo de uma forma muito mais fácil, né? E isso impacta não só na taxa de cura, mas também de economia, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a doença em si. Então, é isso, uma importância, né, a questão da vacinação, de buscar a prevenção. E esse foi o nosso assunto de hoje do quadro Para o Mais Saúde. Stephanie Souza, de volta para o Mais Saúde. Obrigado, Stephanie. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que reconhece a musicoterapia como tratamento complementar. E uma entrevista com o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista Rogério Soares Castro. É só um instante, a gente volta já. A música como aliada da saúde. Há 7 meses, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão reconhece a musicoterapia como tratamento complementar, promovendo o bem-estar físico e emocional. A iniciativa também prevê a atuação de musicoterapeuta nas escolas públicas do Estado. Há exatos 7 meses, a Assembleia Legislativa do Maranhão deu um passo importante ao reconhecer uma das formas de tratamento em saúde mais procuradas nos últimos tempos, a musicoterapia. Unir arte e saúde tem se mostrado eficaz, um recurso que complementa ou até fundamenta diversos tipos de tratamento. Então, são inúmeros tratamentos que a musicoterapia ela é indicada. Então, desde a gestante até idoso. Então, são todas a parte do desenvolvimento humano, a música ela se faz presente. Desde o tratamento de crianças que têm atraso no desenvolvimento, como TEA, crianças com TDAH, crianças com dificuldades escolares, tá? Então, adultos também, pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, dificuldade motora. O processo terapêutico com a música começa na mente. Por ser algo agradável, imediatamente se reflete em todo o corpo. A música ela vai fazer uma ativação em todo o cérebro dessa pessoa.
Com isso, a gente traz os benefícios, né, de aumentar tanto a adesão dessa pessoa no tratamento, pela música ela ter a arte, ela ter entretenimento, né, mas aliado com o musicoterapeuta, que é um profissional que vai saber usar as técnicas necessárias para trazer esses benefícios. A Lei nº 12.522, de 31 de março de 2025, estabelece as diretrizes do Programa de Incentivo à Utilização da Musicoterapia como tratamento terapêutico complementar no Maranhão. Ela estimula o uso da música para promover a saúde física e emocional em pessoas de todas as idades e também prevê a inclusão do musicoterapeuta nas escolas públicas estaduais, oferecendo aulas terapêuticas a crianças que precisam de apoio no desenvolvimento da comunicação. Uma iniciativa essencial para os tempos de hoje. Eu vejo muito que eu não atendo só a criança, eu atendo tudo aquilo que está no meio, que está no contexto daquela criança. E aí a qualidade não vai somente para aquele indivíduo que está sendo atendido, mas para a mãe, para o pai, para a avó, enfim, toda a família que está ali ao redor dessa criança. Então a gente, tendo esse olhar para essas leis, quando a gente tem momentos como esses, como uma entrevista, como um momento aberto para a gente falar sobre essa ciência que é a musicoterapia, muitos são os ganhos. O uso de suplementos alimentares tem crescido principalmente entre quem busca resultados rápidos na prática das atividades físicas. Mas o excesso pode representar um risco à saúde, se não houver orientação profissional. Na reportagem de hoje você vai ver os perigos e os cuidados necessários com a suplementação. Vivemos em um mundo acelerado, com foco no era para ontem. Assim, o nosso comportamento passa a operar em níveis do imediato, do instantâneo e, geralmente, do prazer sem consequência. E aí mora o perigo. Até a prática de atividades físicas, tão importante para a saúde, mas que depende de um certo tempo para apresentar resultados, passa a ser driblada principalmente quando se busca estética corporal de maneira rápida. Aí é comum o uso e abuso dos famosos suplementos alimentares. Esta endocrinologista observa os riscos da suplementação sem indicação médica. O excesso de vitaminas, eles podem levar a sobrecargas renais, hepáticas, intoxicações no organismo. As vitaminas, elas são importantes, né? São nutrientes para o nosso organismo, mas que elas precisam estar em equilíbrio, nem baixas, nem em excesso, porque o excesso também faz mal. Não é porque é vitamina que pode ficar em nível elevado e que isso não vai causar nenhum risco à sua saúde. Nesta loja de suplementos, a variedade de produtos é grande. O ideal é que antes de você fazer o uso de qualquer tipo de suplementação, busque uma orientação médica, de um nutricionista ou então de um nutrólogo, porque é muito comum as pessoas usarem suplemento por indicação de um amigo. E às vezes o que é bom para ele não é bom para você. E foi aqui que encontramos o Vandeilson Rocha. Vocês se lembram dele? É o humorista conhecido como o Tiririca do Maranhão. Ele veio comprar whey protein e diz que sempre busca informações de profissionais antes de comprar suplementos. Saber se aquele medicamento, se aquele suplemento, se o que você vai estar usando, se vai prejudicar tanto agora quanto para o futuro a sua saúde. Então a gente procura fundamento tanto nos médicos quanto nos profissionais de academia também. A orientação profissional é importante porque ela irá avaliar suas necessidades nutricionais, recomendar o produto adequado e a dose correta, evitando excessos prejudiciais. Num paciente que não tem, geralmente, problemas de saúde, de absorção, quando ele faz uma boa quantidade, né, uma alimentação adequada desses nutrientes, né, dos macro e dos micronutrientes, muitas vezes alimentar. Mas às vezes tem pacientes que não absorvem tão bem e que a gente precisa sim lançar mão da suplementação. As principais finalidades dos suplementos alimentares são complementar a dieta com nutrientes visando suprir deficiências nutricionais e apoiar a saúde geral. O nosso Tiririca do Maranhão faz atividades físicas e usa suplementação com orientação médica. Tudo certinho. Assim, em pouco tempo, ficando musculoso como ele está, deve até encarar outro personagem. No programa de hoje, a nossa entrevista com o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, Dr. Rogério. Obrigado, Ismael.
Doutor, o senhor já atua nessas duas áreas aí. O que elas se juntam na medicina e de que forma o senhor trabalha ela em conjunto? Então, a hepatologia é a ciência que estuda as doenças do fígado, né? E nós precisamos utilizar alguns procedimentos médicos, como procedimentos endoscópicos, tratamentos endoscópicos, para o tratamento de complicações da cirrose hepática. Então, há uma complementaridade muito grande entre a hepatologia e a endoscopia. Doutor, a gente vai começar agora primeiramente por essa parte do aparelho digestivo. Quais são as queixas mais comuns das pessoas? Geralmente eu percebo muita gente reclamando de azia quando come um cuscuz, né, como bom nordestino, ou toma um café num horário que não é muito adequado. O que é mais comum de reclamação quando chega no consultório para o senhor atender? A queixa mais comum realmente é a dispepsia, né? Essa sensação de queimação, ou que nós chamamos de epigastralgia, que é uma dor nessa região epigástrica, e que normalmente isso incomoda após a alimentação, como você bem falou. Às vezes uma fritura, às vezes o café, às vezes o chocolate. Essa normalmente é a maior queixa dos pacientes. Muita gente busca soluções paliativas, como antiácidos, mas o ideal é que se faça um exame mais apurado. Sim. Então, isso muitas vezes pode dificultar o diagnóstico e mascarar a doença. Então, principalmente para os pacientes acima de 40 anos, nós sempre orientamos que procure atendimento médico. E até mesmo para os pacientes mais jovens, uma vez que eles têm outros sinais que nós chamamos de sinais de alerta, por exemplo, perda de peso, anemia, um sangramento, ele deve procurar o atendimento médico. Doutor, a má alimentação, ela chega a ser um problema para os problemas gastrointestinais e também hepáticos? Então, você tocou num ponto muito importante. A má alimentação é uma grande fonte de queixas gastrointestinais, né? Seja pela dispepsia, como eu falei, né? Que antigamente se chamava de gastrite nervosa, na verdade esse termo não existe, né? O nome técnico é dispepsia, né? É uma criação, né? Que foi difundida por alguns, até inclusive colegas médicos, né? De forma errada, seja por diarreia. Então tem muitos pacientes, por exemplo, com alguma intolerância, principalmente intolerância à lactose, que muitas vezes desconhecem a doença e apresentam diarreia, dor abdominal e, na verdade, a queixa é relacionada a derivados lácteos, né? Falando dessa questão da intolerância à lactose, ela é muito comum ainda, doutor? Ela é muito comum. Na verdade, eu acredito que nos últimos 20 anos houve um boom de diagnóstico desse tipo de patologia em relação ao leite, à proteína do leite. Sim. Mas isso é por conta do acesso à informação que ficou maior ou não? Acredito que, assim, são questões que são importantes se levantar. A intolerância à lactose, né, que na verdade acontece por uma deficiência enzimática, né, que é a lactase, ela difere da alergia à proteína do leite. São doenças diferentes, onde a intolerância à lactose realmente é mais comum e acontece justamente devido a essa diminuição da produção ou a não produção dessa enzima. Acontece normalmente na infância e pode acontecer na fase adulta. E o importante é você procurar um especialista para fazer o diagnóstico. A alergia à proteína do leite, ela é muito comum na infância, né? E ela precisa ser diagnosticada porque causa sérios problemas com relação à desnutrição, com relação à hipovitaminose, com relação a processos alérgicos mais graves na criança, principalmente. Doutor, em relação à cirrose, o que é a cirrose? Como que se pode identificar, perceber que o organismo não está legal e pode ser suspeita disso? Perfeito. Então, o que é a cirrose hepática, né? A cirrose hepática é um endurecimento do fígado. Então, vamos supor que o fígado ele seja agredido de alguma forma, um processo inflamatório. Pode ser por álcool, pode ser por vírus, pode ser pela gordura no fígado. Daí a implicação da dieta desequilibrada, uma dieta com muito carboidrato, levando à formação de gordura hepática. Essa gordura hepática, assim como esses outros fatores, levam a uma inflamação, que é o que nós chamamos de hepatite. Entretanto, Ismael, a hepatite muitas vezes é uma hepatite crônica. Ela não manifesta sintomas inicialmente. Então,
O paciente ele não apresenta sintomas de início e a doença vai evoluindo silenciosamente. Aí chega um momento que o fígado ele começa a mudar a forma dele. Ele começa a ficar todo cheio de nódulos, que são nódulos que nós chamamos de nódulos de regeneração. Isso acontece por uma deposição de colágeno dentro do fígado. Isso acontece por uma necrose, essa inflamação gera morte celular, que nós chamamos de necrose, e ao invés desse tecido regenerar, como as pessoas acham que acontece, na verdade o tecido ele se transforma em uma área de fibrose, cheia de colágeno. Só que essa área ela não é funcional. Então você perde um tecido funcional. Não, é uma área que não funciona. Então o fígado ele tem muitas funções e essa área funcional, ela dá lugar, dá espaço para essa área não funcional, que é a fibrose. E essa fibrose ela vai evoluindo de tal forma que ela ocupa grande parte do fígado. Quando isso acontece, o paciente começa a apresentar sintomas. Aí sim, o paciente vai apresentar o que nós chamamos de icterícia, que é aquela cor amarela dos olhos, a colúria, que é aquela urina escura, né? Aquela urina cor de Coca-Cola, meio amarronzada, escura. Muitas vezes o paciente apresenta prurido, que é a coceira no corpo. Apresenta ascite, que é aquele volume abdominal aumentado. A barriga fica um pouco maior. Eles chamam de barriga d'água, né? E às vezes apresenta um sangramento digestivo, onde entra a endoscopia para você fazer o tratamento, né? E algumas medicações. Então, a cirrose, de uma forma geral, ela é silenciosa, a evolução dela é silenciosa. É devagar, devagar, até chegar nesse limite aí. Até chegar a esse ponto, onde aí sim nós vamos tratar as complicações até o transplante hepático. Porque... Quando chega nessa situação, doutor, tem que fazer transplante? Como é que é? Depende de cada caso? Depende de cada caso. Mas então, quanto antes identificar, melhor. Quanto antes identificar a cirrose, melhor. Por quê? Porque você trata melhor as complicações. Você passa a ter conhecimento das possíveis complicações do paciente. E tem um detalhe importante. Uma vez que o paciente ele tem a cirrose, e isso é importante para a população, todo paciente cirrótico ele precisa fazer um acompanhamento com o hepatologista. Por quê? Porque em algum momento pode aparecer um nódulo, e esse nódulo pode se transformar em um câncer de fígado. Então, todo paciente, a cada 6 meses, ele precisa fazer alguns exames com o hepatologista. Fazer a manutenção, né? Exatamente, ele precisa fazer um controle das complicações da cirrose. Doutor, em relação ao uso de bebidas alcoólicas, isso é muito prejudicial para o fígado também? Como é que é? Exato. Então, hoje nós temos 2 doenças levando à cirrose com maior gravidade, com maior frequência. Uma é o álcool, que é bem conhecido da gente, né? A gente sabe que há muito tempo se sabe que o álcool causa cirrose, além de causar outras doenças como pancreatite, demência, cardiopatia, mas a cirrose é a mais emblemática, né? Mas nós temos a doença gordurosa, né, não alcoólica, né, que nós chamamos de esteatohepatite não alcoólica, ou doença metabólica gordurosa do fígado. Então, essa doença, muitas vezes... diz que tem gordura no fígado? Exato. O próprio álcool leva a gordura no fígado. Porém, o que nós vemos na prática? Que o paciente, além de ingerir bebida alcoólica, que é péssimo, ele também tem doença metabólica. Como é que eu sei que esse paciente tem doença metabólica? Quando o paciente ele é diabético, ele tem sobrepeso, obesidade, ele é hipertenso, tem dislipidemia, que é o famoso colesterol alto. Então, esse paciente, ele tem tudo para desenvolver essa doença gordurosa, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né? Doutor, em relação ao transplante, quando que ele é indicado? Esses casos de cirrose, eles são reversíveis? Sim. É possível fazer um tratamento? O ponto de alerta para quem sente algo diferente e perceber lá no início e não chegar nessa fase final. Então, hoje nós temos exames com uma acurácia muito boa para avaliar o grau de fibrose. Lembra que eu falei da fibrose? Sim. Então, a fibrose ele tem uma graduação, né? O paciente inicialmente ele não apresenta hepatite e evolui rapidamente para a cirrose. Não, isso é gradual, isso é com o tempo. Silencioso, mas nós temos hoje alguns exames que a gente consegue detectar isso e evitar que esse paciente tenha cirrose. Mas você perguntou no paciente que tem cirrose. Bom, no paciente que tem cirrose, essa cirrose ela não regride. Infelizmente, esse paciente ele vai ter sempre só o tratamento, a cirrose hepática. E aí você vai tratar as complicações e vai tentar
evitar que essa doença progrida, quer dizer, as áreas que não têm cirrose no fígado, elas voltem ao normal. Mas as áreas que já estão comprometidas com cirrose, elas sempre vão ter a cirrose. O que é MELD, doutor? MELD. O MELD é um modelo de predição de mortalidade. Então, o MELD hoje é o critério que nós utilizamos para a alocação do paciente na fila de transplante. Quanto maior o MELD, maior a gravidade do paciente e maior a necessidade desse paciente transplantar. E maior a prioridade também. Maior a prioridade. Hoje, as listas de transplante de todo o mundo, no mundo todo, eles são baseados no MELD. Né? Então, ele realmente é o score, que a gente chama, o score de prognóstico, que nós escolhemos para posicionar o paciente na fila. Veja, o paciente que tem MELD mais alto, ele tem mais chance de morrer. Então, é um preditor de mortalidade, por isso ele ganha priorização. Eu acredito que foi o que aconteceu com o Faustão aí, que muita gente faz observações negativas sem conhecer meio o processo de transplante, como é que funciona, através de fofoca de rede social, não acompanha direito como é que é. E aquilo aconteceu por conta da gravidade da situação dele. Não quer dizer que isso tem influência da vida financeira dele nesse processo, que é bem reconhecido internacionalmente pela lisura, pela transparência. Se nosso sistema de transplante brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente. O SUS ele é reconhecido internacionalmente, e o transplante também, pela isenção, pela transparência, você falou bem. Então, não há o que se discutir. O que acontece muitas vezes, que as pessoas precisam entender, é que muitas vezes alguns pacientes têm mais acesso a exames pré-operatórios. Então, por exemplo, essa facilidade de você conseguir alguns exames pré-operatórios, que infelizmente há uma demora na realização desses exames, de muitos exames, isso faz com que às vezes esse paciente não consiga ser listado. Mas não necessariamente acontece algo diferente, nada disso. De extraordinário. A gente se baseia muito na gravidade. Então, se o paciente está mais grave, ele recebe priorização. Tanto que isso é verdade, que os próprios pacientes, eles têm tão transparente que eles têm um acompanhamento em tempo real da situação deles na fila. Então, eles mesmos conseguem olhar no sistema a posição deles na fila. Doutor, qual é o recado que o senhor deixou para quem quer cuidar mais da saúde do fígado e também da saúde digestiva? Eu acho que é importante que a gente sempre procure um médico. Né? Eu acho que hoje, com essa difusão, né, das redes sociais, existem muitas pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento, porque não têm o conhecimento técnico, muitas vezes, para dar algumas informações. E acabam passando informações erradas. Então, procure o médico, né? Foi ele que se preparou, estudou para tirar essas dúvidas técnicas, né? Muitas vezes o paciente ele nos procura justamente vindo, né, de algumas orientações equivocadas, medicamentos equivocados que eles muitas vezes ouviram de alguém na internet e muitas vezes causando uma doença gástrica grave ou uma doença hepática grave, que é o mais comum. Então, procure o médico, procure o seu médico. Você tem dúvida, procure o gastroenterologista, procure o hepatologista, que ele vai saber direcionar você para o melhor diagnóstico e tratamento. Doutor Rogério, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.